Tudo bom? Meu nome é Leandra, eu sou acadêmica do curso de Letras da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMS, e por meio da disciplina de Literatura Brasileira 3, ministrada pelo professor Fábio Dobayashi, venho apresentar uma breve análise aqui do conto Dragões, do escritor mineiro Murilo Rubião. Pessoal, o meu professor, o Fábio Dobayashi, que ministra essa disciplina, ele dedicou seus estudos à obra do Murilo Rubião, né, tendo inclusive escrito sua tese de dissertação de mestrado intitulada Transgressão do Fantástico em Murilo Rubião, e eu posso disponibilizar aqui abaixo, ok? Será uma análise compacta, introdutória do conto, né, que atualmente está compilado pela edição das Companhias das Letras. Contextualização acerca do Murilo Rubião. O Murilo Rubião é um escritor mineiro, né? Ele nasceu em 1916 em Carmo de Minas e faleceu em 1991 em Belo Horizonte. E ele é considerado, assim, o nome cerne, um dos precursores do realismo fantástico no Brasil, ao lado do escritor goiano José J. Veiga. Entre 1947 e 1978, o Rubião publicou diversos compilados de contos, né, que posteriormente seriam reunidos em uma obra única publicada pelas Companhias das Letras. O contexto histórico-cultural que atravessa o período de escrita ativa, né, do Rubião é marcada pela ditadura militar do Brasil, a ascensão do realismo mágico na América Latina e no âmbito afora, assim, aquela sensação, aquele zeitgeist de crise existencial com reflexões sobre alienação, né, nos países anglo-saxões e na Europa. Então vamos para a parte mais legal do vídeo, que é o enredo, né, do conto Dragões. Pessoal, o conto se inicia com o surgimento de dragões em uma cidade. Surgimento não, a aparição repentina desses dragões em uma cidade que não tem nome e não tem uma localização geográfica descrita no conto, ok? A narrativa, ela é tecida, né, por um narrador homodiegético, ou seja, um narrador que se apresenta como personagem testemunha da história, que nos conta, e que é um morador ordinário da cidade, mas ao longo do enredo, esse narrador passa a ocupar uma posição de tutor e professor dessas criaturas centrais do conto, os próprios dragões. Desde o primeiro momento, desde a primeira interação dos dragões com a população da cidade, os dragões se mostram criaturas super dóceis e pacíficas. Contudo, né, a presença deles ao mesmo tempo desperta um medo lógico e palpável, afinal são figuras totalmente diferentes, né? Esse incômodo coletivo, ele cresce a partir do momento que alguns indivíduos da cidade vão começar a plantar sementinhas, assim, de onde essas criaturas vêm, né, assim, uma coisa mais, um discurso, assim, por exemplo, como o discurso do vigário e do padre, né, que movidos pelo medo desse desconhecido e do estrangeiro, passam a pregar sobre a possível natureza maléfica deles. E, né, afirmando que seres como aqueles poderiam, em sua própria essência, serem considerados demoníacos. E dentro desse pânico moral que se instaura, né, é levantado
se eles não serviriam exclusivamente para servir como tração de veículos. Veja bem, aqui já é delimitado uma espécie de ojeriza, distanciamento e exclusão dos dragões, mas também uma lógica de aproveitamento da energia física desses dragões, né, como mão de obra. Assim, uma denota interessante é que, enquanto os adultos se deixavam levar por todo esse pânico moral, as crianças da cidade brincavam com eles, o que denota a tal inofensividade dessas criaturas. Depois de um tempo, o padre decide, né? O padre decide batizar os dragões, né? Aqui eu coloco assim como... denoto como uma tentativa de aproximá-los, né? De uma normalidade humana, conferindo-lhes, né? Uma espécie de chancela de pertencimento. E... todavia a estratégia não obteve sucesso e inclusive o professor, né, que também é o narrador, meio que tem um ataque de pelanca e disse: pessoal, são dragões, né? E aí diversos dragões foram entregues ao professor, que também é o narrador do conto, para serem educados, né? E nesse período, né, nesse permeio, nós temos um encadeamento assim de degeneração, de padecimento desses dragões, né? Muitos deles recorriam a bebidas alcoólicas, a pequenos furtos, e com o tempo eles realmente padeceram, né? Muitos morrendo de doenças desconhecidas. E daí apenas dois sobrevivem, o Odorico e o João, descritos como infelizmente os mais corrompidos, né? A sobrevivência desses dois se deu graças a uma astúcia que possuíam superior aos seus irmãos. O professor, né, em sua tentativa de educá-los, não os tratava com repressão, mas respeitando, né, seus instintos, né, até onde ele poderia ir com eles. E aqui no conto é descrito como o Odorico, por exemplo, possuía uma malemolência inata, né? Ele fugia das aulas com frequência, era muito simpático, né? E gostava muito de mulheres, era mulherengo. E aqui eu achei muito bom porque, assim, o Odorico, ele meio que vai ter um quê, assim, de caráter mítico do Boto Rosa, né? O Murilo Rubião nos agraciando, assim, com um pezinho nas coisas brazucas. O imagético do homem galanteador, né? Só que era um dragão. O Odorico se apaixonou por uma mulher casada e, nesse caso, o professor nada pôde fazer, porque daí o Odorico teve um final bem trágico, né? Ele foi encontrado desfalecido por um tiro de bala. E aí, o único que sobreviveu foi o João. Já o João, o dragão sobrevivente, foi aquele que mais assimilou os ensinamentos, né, do seu tutor, do professor. Abandonou os hábitos de beber, passou a dedicar-se aos estudos, ajudava nos afazeres corriqueiros, se tornou assim um verdadeiro auxiliar. O João entrou na norma vigente daquela ambientação, digamos assim. Era um dragão domesticado, assimilado, que se assimilou perante aquela cultura. E aí é muito legal porque aqui
o narrador nos conta, né, que também é o professor, que ao atingir a idade adulta, o João passa a cuspir fogo, né, adquirindo uma característica fabulosa, né? Ele se transforma em uma atração para a pequena cidade, assim. Qualquer festim, qualquer interação social em massa da cidade, tava lá o João sendo aquela atração central com o seu cuspir, né, de fogo, despertando admiração pelos habitantes. Aqui a gente entra assim no dragão que já se assimilou e que já foi assimilado, digamos assim, neste ambiente, nesta cidade. À medida que a narrativa se caminha para o desfecho, chega a cidade uma pequena trupe circense, assim. E durante em uma das apresentações, né, dessa pequena trupe circense, o João é exibido como mascote, gente. Ele é transformado em atração no espetáculo. E aí aqui é válido dizer, os dragões do Murilo Rubião têm autoconsciência, porque aqui nos é colocado que o João entende que tem autoconsciência, que não quer ser exibido como uma aberração circense, que aquilo não era para ele, não seria uma vida digna para ele, né? E aí, pessoal, enfim, o conto termina de forma muito aberta porque João desaparece da cidade. João desaparece da cidade. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. E aí fica tudo naquele campo do imaginário, do folclore, da imaginação de uma cidade, né? Alguns falam que ele se apaixonou pela trapezista da trupe circense e foi embora com ela. Mas aqui é assim, os dragões surgiram nessa cidade de uma forma muito espontânea e foram embora com a mesma abstração, assim. Algumas ponderações técnicas sobre o conto com relação ao tempo. O tempo no conto, tempo cronológico, é um conto linear, né? Tem um cadeamento bem normativo, o narrador evocando a situação inicial, o conflito, os causos e acontecimentos, o clímax e o desfecho. Em relação a espaço e ambientação do conto. Neste conto do Murilo Rubião, temos um cenário que é uma cidade de caráter ordinário, ou seja, é uma cidade marcada pela rotina normal de seus habitantes e pela normalidade, né, das suas estruturas sociais. Essa cidade, embora não seja nomeada e também não seja descrita, né, geograficamente, ela é apresentada como um espaço de vida comum, quase que banal, assim, onde as regras de convivência, de moralidade, de religiosidade se organizam no cotidiano. E é justamente nesse espaço originário do comum que se insere o elemento mágico e dissidente da narrativa. Os dragões são figuras que ao mesmo tempo habitam o espaço dos humanos, quebram, assim, né? Fazem uma ruptura radical da normalidade desse espaço comum, originário. E é esse contraste, sabe, sobre o ordinário e o fantástico que eu achei tão incrível, como o Murilo Rubião foi sofisticado em fazer este tecimento, sabe? Achei incrível.
Pessoal, eu decidi fazer uma breve análise do conto, dentro do escopo, assim, de literatura, né, história, sociedade, como uma obra que foi escrita há tanto tempo ainda pode, talvez, dialogar com temas muito atuais. E a primeira dimensão, assim, intertextual é a percepção do dragão, né, como dos dragões, como metáfora de populações marginalizadas ou migrantes, assim como os dragões chegam pacíficos, inofensivos e até desejosos, né, de adaptação, o que é visto como estrangeiro, fora da norma, que se insere em um tecido social previamente estabilizado, geralmente é visto desde o primeiro momento com desconfiança. E a comunidade, né, projeta seus medos, seus demônios interiores no outro, né? Eu, por exemplo, quando estava lendo o conto pela primeira vez, eu logo pensei assim naqueles processos árduos que imigrantes sofrem, né, com projetos de integração, né, que apagam suas origens, suas línguas, práticas espirituais, visões de mundo, colocando na condição normativa daquele ambiente que o novo está inserido. Como mulher trans e uma acadêmica que faz muitas leituras de teoria queer, não posso deixar passar batido como esse fantástico do Murilo Rubião, essas figuras míticas do Murilo transpõem para mim, assim, dialogam comigo. E eu até brinquei com uma amiga que, nossa, os contos do Murilo envelheceram como vinho italiano, porque eles conseguem falar e evocar metáforas e alegorias que se transpõem, assim, em assuntos muito atuais, né? Como corpos dissidentes. Podemos sim, né, pensar aqui em corpos dissidentes, como dragões, por exemplo. Em uma sociedade onde o corpo dissidente ele não está alinhado à normativa, primeiro, eles são temidos como ameaça, como a gente muitas vezes vê. Terrorismo acerca de questões trans, por exemplo, né, de políticas visadas para pessoas trans, são lidas como ameaças, como pânico moral. Depois, esses corpos dissidentes, esses corpos trans são excluídos na margem por não existir um espaço integrado. E é o que acontece com os dragões do Murilo Rubião. Em seguida, são tutelados por uma adequação. E aí eu estou falando dos dragões ou dos corpos trans, dos corpos dissidentes. E, por fim, adoecem, né? São degradados, morrem e desaparecem. Então, como disse, eu acho incrível como o Murilo Rubião conseguiu, depois de tanto tempo, seus contos ainda evocam condições humanas contemporâneas de uma forma assim incrível. Então, eu gostei muito. Quero agradecer ao professor Fábio Dobayashi, porque realmente eu senti um apreço muito grande por este conto em específico. E é isso. Aconselho que todos leiam,
né? O Murilo Rubião é um ótimo escritor, cerne da literatura fantástica aqui no Brasil. E se você quer algo assim mais teórico, com mais aporte teórico, a gente pode disponibilizar abaixo do vídeo a dissertação de mestrado do meu professor, o Fábio Dobayashi.